Todo mundo lê, o tempo todo. Mas será que a gente está realmente extraindo tudo que um texto pode oferecer? Nesta jornada, a gente vai mergulhar fundo, sabe? Para muito além das palavras e desvendar os segredos da língua e da literatura. Bora lá? Pois é, essa pergunta é o nosso ponto de partida. Porque pensa bem, uma coisa é só passar o olho nas palavras, né? Reconhecer o que está escrito. Agora, entender a intenção, a emoção, a mensagem que está ali escondida, isso é outra história. É essa diferença brutal que a gente vai explorar agora. Então, para começar essa caminhada, o primeiro passo é justamente este: sacar a diferença fundamental entre o que um texto fala na lata e o que ele realmente quer dizer por trás de tudo. Olha aí, aqui está o pulo do gato. De um lado, a compreensão. É o básico, o que está na superfície. É entender o que está escrito ali, preto no branco, os fatos. Do outro lado, a gente tem a interpretação. Aí o buraco é mais embaixo. É a arte de mergulhar, de ler nas entrelinhas, de pegar aquilo que não foi dito, mas foi sugerido. Uma coisa é o que se diz, a outra é o que se quer dizer. Beleza, mas para conseguir interpretar bem, a gente precisa primeiro conhecer as ferramentas do jogo, certo? Então, vamos em frente e ver de que formas a linguagem aparece para construir uma mensagem. Começando pelo mais óbvio, né? A linguagem verbal. É basicamente tudo que usa palavras, seja falando ou escrevendo. Pensa em livros, conversas, artigos. É a nossa principal forma de organizar e passar ideias de um jeito bem direto. Só que a comunicação é muito mais que só palavras. Aí entra a linguagem não verbal. Ela usa imagens, símbolos, gestos para passar uma mensagem. E olha, às vezes é muito mais rápido e impactante. Um simples sinal de trânsito, uma expressão no rosto de alguém, fala mais que 1000 palavras, literalmente. E o que acontece quando a gente junta esses dois mundos? Aí surge a linguagem mista ou híbrida. É só olhar em volta, histórias em quadrinhos, memes, anúncios, até essa apresentação aqui. A mágica acontece quando texto e imagem trabalham juntos. A mensagem fica muito mais forte, muito mais rica. Agora a coisa começa a ficar interessante de verdade. Pensa o seguinte: nenhum texto nasce do nada sozinho. É como se todos eles estivessem numa grande conversa. E esse diálogo entre os textos tem um nome: intertextualidade. É uma rede de referências que vai criando novas camadas de sentido. Um prato cheio para quem está atento. E essa conversa entre textos rola de vários jeitos diferentes. Tem a citação, que é quando alguém copia e cola, direto ao ponto. A paráfrase, que é contar a mesma ideia, mas com outras palavras. A paródia, que imita para fazer uma graça ou uma crítica. E a alusão, que é mais sutil, é tipo uma piscadinha, uma referência que só os mais espertos pegam. Quer um exemplo clássico de alusão? Ser ou não ser, eis a questão. Quando um texto solta essa, ele não precisa explicar mais nada. Ele automaticamente traz todo o peso, todo o dilema do Hamlet de Shakespeare para dentro da conversa. É uma jogada de mestre para dar profundidade com pouquíssimas palavras. Simplesmente genial. Ok, até aqui a gente viu as camadas de significado. Agora vamos dar uma olhada na estrutura, no esqueleto da coisa. Entender como as palavras e frases são montadas é fundamental para virar um verdadeiro decodificador de textos. E tudo começa com uma pecinha chamada radical. Pensa nele como se fosse o coração da palavra, sabe? O DNA dela. É a parte que não muda e que guarda o significado principal. Olha só na prática como funciona. A gente pega o radical feliz, bota um pedacinho antes, o prefixo in, e pronto, virou o contrário, infeliz. Agora coloca um pedacinho no final, o sufixo mente, e a gente transforma tudo num advérbio, infelizmente. É como se fosse um Lego de significados. A gente vai montando e transformando. E se essas pecinhas são os tijolos, a sintaxe é a planta do arquiteto. Muita gente acha que é só um monte de regra chata, mas não é. A sintaxe é o que organiza os tijolos, as palavras, e transforma tudo numa ideia que faz sentido. É ela que garante que a construção não vai desabar. E bem no centro de tudo isso tem uma formulinha bem simples, sujeito mais predicado. Ou seja, quem está fazendo alguma coisa e o que essa pessoa ou coisa está fazendo. Essa duplinha é a base de praticamente toda a frase que a gente monta. Beleza, já vimos as ferramentas, já vimos a estrutura, agora a gente chega na parte final da nossa viagem. O momento em que a linguagem deixa de ser só comunicação e vira arte.
Bem-vindos ao universo da literatura. E a chave mestra para abrir a porta da literatura está justamente aqui, na diferença entre denotação e conotação. Denotação é o sentido literal, de dicionário. Pepino é um pepino, o vegetal. Já a conotação é o sentido figurado, simbólico. Quando alguém diz, tô com um pepino para resolver, ninguém tá pensando na salada, tá pensando num problema. E é nesse mundo, no mundo da conotação, que a literatura mora. E essa arte toda costuma aparecer em 3 grandes formatos. Tem o gênero épico, que conta aquelas histórias grandiosas de heróis, de batalhas, de nações. Tem o lírico, que é mais íntimo, um mergulho no mundo dos sentimentos, das emoções do eu. E tem o dramático, que são os textos feitos para serem encenados, para virar teatro. São basicamente 3 jeitos diferentes de colocar a experiência humana no papel, ou no palco. Então, olha só o caminho que a gente fez. Passamos pela compreensão, pelas diferentes camadas da linguagem, pela estrutura das palavras e, por fim, pela arte da literatura. As ferramentas para uma leitura muito mais rica e profunda estão aí. Agora, a pergunta que fica no ar é: com essas chaves na mão, que mundos novos será que dá para destravar?